Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, vamos para a nossa aula 13. Sempre lembrando que não tem problema nenhum você pegar as aulas fora de ordem, até é recomendável, para você não ficar acostumado com o pensamento ali na sequenciazinha certinha, né? Assim cai na prova. Hoje, Cecília Meirelles, olha ela aí, ó. Tô apontando para o lado errado? Olha aqui, ó. Aqui. Incrível poeta da segunda geração, junto com Drummond, junto com Manuel Bandeira. Tem a obra do Pais dela. E o poema dela, Reinvenção, ele exige muita atenção nossa porque ele parece ser simples, parece ser um poema sem muita profundidade, mas à medida que nós vamos analisando e chegando nas camadas mais profundas de entendimento dele, nós vamos chegar em filosofia clássica nesse poema, nós vamos chegar sobre a teoria de arte nesse poema. Então, não é um poema qualquer, é um poema muito sofisticado da nossa Cecília Meirelles e que vai valer muito a pena que façamos essa análise detalhada para que, caso ele venha a cair na prova do PAS, vocês o dominem plenamente. Então vamos lá. Fazer primeiro uma leitura, né, do poema inteiro, Reinvenção, e depois a gente vai, como a gente gosta de fazer, parte por parte do poema, a nossa análise aí, tá bom? Então o poema é assim, ó. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo e mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços, projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Eu não te encontro, eu não te alcanço, só no tempo equilibrado, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico, recebida e dada. Porque a vida só é possível reinventada. Então, o primeiro ponto deste poema está na chave de interpretação que se apresenta já a partir do título, não é? Reinvenção. Então é interessante porque não é invenção, é reinvenção. E esse mote aqui, ó, da vida que só é possível reinventada, ele reaparece em outros momentos do poema, beleza? Tá horrível do jeito que eu estou fazendo aqui, porque eu estou fazendo pelo mouse, né? Preguiça é isso. Então o poema começa com essa sentença: a vida só é possível reinventada. Como assim? Não é? Então a vida não é possível por si só. E também não adianta inventá-la. Eu preciso reinventá-la. A partir dessa sentença intrigante e misteriosa, deixa eu vir aqui cadê as coresinhas das canetas? Vou usar essa daqui mesmo, né? Vou usar essa daqui mesmo. Então vamos lá. A partir dessa sentença intrigante, a gente tem uma questão, né? Que é, primeiro, tentar decifrar a intenção dela. Mas isso não é uma tarefa fácil, e esse é o nosso primeiro ponto. A UNB, quando ela for te cobrar esse poema, ela vai puxar para o fato de que a Cecília Meirelles é muito devota de uma estética do século XIX chamada simbolismo. Aqui, no modernismo, nós estamos no que seria o pós-simbolismo. Pós aqui não é somente da ideia de após, é da ideia de além. Então, a pós-graduação não é só uma graduação depois da outra.
ela é da sua graduação um ponto além, né? Pós-simbolismo é a mesma coisa. E quando você pensa em simbolismo, a UNB está esperando que você lembre das obras que eu coloquei lá. Todo mundo sabe que sou eu que escolho as obras, né, do Paz. É só olhar aí na matriz meu nome. E no ano passado eu coloquei 2 obras de simbolismo e uma de parnasianismo. Por que de parnasianismo é importante aqui para esse poema? Porque o simbolismo é a oposição à estética parnasiana. Então, enquanto a estética parnasiana é uma estética objetiva, descritiva, próxima totalmente da estética clássica, da valorização da forma, os simbolistas, que também valorizam muito a forma, eles já estão numa poesia que é uma poesia mais vaga. Então, simbolismo é uma poesia mais misteriosa. O simbolismo traz uma poesia mais vaga, uma poesia mais etérea, uma poesia em que, aí é o principal, tá? Uma poesia em que o importante não é descrever, mas sugerir. A poesia simbolista evoca sentidos a partir de sugestões. Porque no final do século XIX, o artista do simbolismo, tal qual o artista do impressionismo, eles são contrários à estética realista e toda a tradição, é daí que vem o modernismo, que concentra a arte em uma reprodução de técnicas, normas e procedimentos clássicos. Eles aqui estão dizendo que, olha, a linguagem não dá conta nem de expressar o que sentimos, quanto mais expressar todas as questões da vida. Totalmente contrários ao cientificismo vigente na época, ao determinismo do Hippolyte Taine, ao positivismo do Comte. Então eles entendem que a ciência não dá conta de explicar tudo. Portanto, o papel da arte não é ser uma reprodução fiel da realidade. O impressionismo é irmão do simbolismo. A nossa Cecília Meirelles, décadas depois, retorna a essa fonte do simbolismo para beber dessa água e trazer procedimentos muito caros à estética simbolista e algumas coisas para além, né, do simbolismo. Então, nesse sentido, o que a nossa Cecília Meirelles traz com esse princípio da reinvenção? A vida só existe na reinvenção. Então, só a reinvenção possibilita a nossa vida. Então, por que reinventar a vida, né? É daí que a gente vai partir. Vejam que a estrutura do poema é uma estrutura interessante, porque se a gente tem esses trechos que se assemelham a refrões, né, numa poesia que tem muito a ver com a música, os simbolistas adoravam, né, a música, a musicalidade. Aqui a gente tem... Ih, caramba. Não voltou? Ah, é porque tá aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu travei. Voltou, né? Vamos retomar aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Vou botar aqui para espelhar. Já está aparecendo para vocês, né? Beleza. Então, é aqui que a gente está, né? Então, o nosso... Opa! Peraí, né? Tá difícil? Não, tá difícil, né? Ó. Então, vamos lá.
As anotações já foram, mas não tem problema. Então, o poema ele entra numa dinâmica que é a dinâmica das coisas que lá no século XIX diziam respeito ao simbolismo e que aqui também são interessantes porque dizem respeito às coisas fluidas que o simbolismo valoriza muito. Aí eu preciso que você lembre das duas obras do ano passado. Quais eram as obras do ano passado? Vamos lá? Primeiro, O Assinalado, do Cruz e Souza. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. Então, o Cruz e Souza, ele nos traz um dos princípios chaves do simbolismo, que é o da dor, o do sofrimento. Naquele poema, o Cruz e Souza ele nos apresenta duas questões chaves aí. Primeiro, o sofrimento, né? Deixa eu apagar aqui porque eu acabei escrevendo aqui que está atrás da minha imagem, né? Ali, ó. Pronto. Vamos colocar aqui embaixo, ó, sofrimento. Tô apagando, né? Deixa eu ajustar aqui. Então, sofrimento. O simbolismo é dor, o simbolismo é sofrimento. O Cruz de Souza lá ele está mostrando primeiro a desconexão com a realidade, ou a fuga da realidade aí. Quando ele fala que tu és o louco da imortal loucura. Ali é retórica, né? Esse tu com quem ele fala é ele. Tu és o louco da imortal loucura. A imortal loucura é fazer poesia. Então, como viver num mundo que valoriza as coisas concretas, cientificamente válidas, olha o positivismo, sendo poeta? Então, só sendo louco. E segundo, quando ele fala, né, que o mundo é tua negra algema, que prende-te, né, a essas questões aí de sofrimento, a negra algema diz respeito à cor da pele dele, porque ele era negro e sofria preconceito. Então é uma lógica de sofrimento. A Cecília Meirelles ela vai falar, né? Ela fala aqui, vem a lua, vem e retira as algemas dos meus braços. Então tem uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, que é, num dado momento, uma libertação, mas uma libertação que a gente vai ver que não é muito eficaz, tá bom? Então, o primeiro poema que eu preciso que você lembre é o do Cruz de Souza. Marcelo, não lembro muito do poema do Cruz de Souza, então é o seu dever de casa. E segundo, o que eu quero que você lembre é o poema Ismália da... Lembra? Da Ismália na torre? Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar, do Alfonso de Guimarães. A torre, tudo é metafórico no simbolismo, né? A torre é a metáfora da vida, na qual a Ismália está aprisionada. A lua no céu é o intangível, o desejo que ela tem de viver coisas na realidade, que a realidade não a dá, né? Que ela não consegue realizar. E a lua no mar, que é o tangível, ela pode mergulhar no mar, não consegue subir ao céu, mas ela consegue mergulhar no mar. É só uma projeção dos desejos dela, porque a lua no mar é reflexo da lua no céu. Caramba, esse negócio da projeção a gente vai ver aqui no poema da Cecília Meirelles, né? Um poema que traz, né, uma coisa muito doída. O poema inteiro da Cecília Meirelles suscita um sofrimento, tá? Vamos aqui passo a passo? Então olha só, como eu disse, a gente vai ter que desvendar essa vida que só é possível reinventada, tá? Essa reinvenção no poema, ela em alguma medida, ela está conectada com a passagem do tempo, com o fluir do tempo, tá? Então, para os simbolistas, a passagem do tempo é uma das questões chave, sobretudo porque na poesia simbolista, o poeta ele percebe que essa passagem do tempo é muito fugaz, a fugacidade do tempo. Uma coisa fugaz é uma coisa que passa muito rápido. Pode ser que na prova apareça efemeridade,
Então, uma coisa efêmera, né? Marcelo, onde que eu vou perceber essa passagem do tempo? O Sol que anda pelas Campinas, que depois é sucedido pela Lua que vem. Então, essa passagem do tempo dia e noite, ela é, para o eu lírico aqui, um elemento de percepção da realidade. Mas é percepção de uma realidade que não é apreendida, que não lhe traz satisfação, que é apenas ilusória. Aqui, ó, tudo mentira. Porque na verdade ela não alcança quem ela quer, ela não encontra quem ela quer, ela fica sozinha na treva. Então, olha o tempo, qual ela é levada. Portanto, esse elemento da passagem do tempo é um elemento muito interessante, que vai levá-la à seguinte reflexão: a vida só é possível reinventada. Marcelo, fala logo o que é essa reinvenção da vida? Não vou falar. Não agora, porque a poesia simbolista é feita para o mistério. De novo, poesia simbolista é porque apagou aqui no slide, mas se você voltar, você vai ver, a poesia simbolista é feita para sugerir. Ela não te dá a coisa tão clara, tão óbvia. Então vamos aqui nessa análise agora. E aí eu vou começar a te ensinar a ler o poema simbolista, né? A ter essa fruição da poesia simbolista na beleza das imagens que ela constrói. Quando eu digo que o poema simbolista trabalha com elementos fluidos, o que a gente vai chamar de coisas fluidas? Olha lá nos poemas do Cruz de Souza e nos poemas do Afonso de Guimarães, né? A água, o vento, o sol, a lua, as folhas. Então é legal, né? O mar, né? Espaço mesmo, né? De certa maneira, a música. Então, poesia simbolista trabalha com esses elementos aqui, que são elementos que não são tão concretos, né? Não são tão apreensíveis, assim, não são coisas que você pode se pegar nelas, né? E se manter seguro nelas, tá? Poxa, Marcelo, mas muito misterioso, né? Muito vago. Então, é isso. A UNB está esperando que você saiba ler um poema simbolista. Lembrando que isso aqui é a segunda geração, né? Que o poema simbolista, ele trabalha numa lógica interessante de lidar com a realidade, beleza? Estou conversando aqui com vocês, mas estou vindo só mexendo no outro computador aqui que desligou. Então, a poesia simbolista, no final das contas, ela trabalha nessa relação da realidade com o que você cria. Ó, a chave para... Vamos lá, ó, a chave para a reinvenção aí. A realidade com o que você cria, né? Com o que você busca. Não quero entregar tudo assim, com o que você busca, né? No imaginário, nos desejos, para dar conta de lidar com essa realidade, beleza? Aí aqui, anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Bonito isso, né? Então isso aqui tudo é muito bonito. A beleza na natureza, a beleza no que se vê, a beleza da vida no retrato da natureza. Não sei se vocês sabem, mas isso é uma questão que se discute desde a antiguidade, né? Quanto mais próximos da natureza nós estamos, mais felizes nós somos.
Hoje, inclusive, você tem índices interessantíssimos, né, a respeito disso, de pessoas que vivem, então vamos lá, né, de pessoas que vivem na proximidade de, vamos pensar aqui, né, de parques, de lugares verdes, né, e tal, e como essas pessoas são mais felizes por conta disso, né? Então, consegui. Então, quando ela traz anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas, ela parece estar nos dando uma percepção da vida muito bonita, né? Agora, depois disso, o que ela vai dizer? A frustração dela vem com aqui, ó, a frustração dela. A frustração dela vem ao nos dizer que isso aí, ó, tudo bolhas. Que vem de fundas piscinas de ilusionismo e mais nada. Então ela traz toda uma perspectiva de beleza no início que é desmontada quando ela entende que isso aí tudo são bolhas. Então essas bolhas nos levam ao ilusório. Então esses elementos da natureza que ela percebe aqui vão desapontá-la. Agora deixa eu mostrar o que eu falo desde o começo aqui, que é o da poesia feita para ser uma sugestão. Então, simbolismo é a poesia feita para sugerir. Olha como ela constrói, no que está aí a beleza, a ideia de uma visão da natureza. Porque numa leitura rápida, anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, a gente está achando que é ela que está passando, né? A mão dourada pelas águas, sabe? Você está ali perto de um rio, de um lago, de um riacho, fim de tarde, Campinas, aí você passa a mão pelas águas, pelas folhas. Não. Quem é o sujeito de anda? É o sol. O sol anda pelas campinas, portanto, quem passeia a mão dourada pelas águas? O sol. A mão dourada do sol são os raios de sol que nas campinas passeiam pela água. Olha a luz do sol nas folhas. É lindo isso. Então a forma como ela escreve é muito bonita, é muito sofisticada. Porém, tudo bolhas. Por que a bolha é o que eu vou chamar aqui de símbolo de impermanência, aquilo que não permanece? Vamos pensar na ideia de uma bolha. É muito frágil, né? A bolha não vai ficar horas, dias, meses flutuando. Sai uma bolhazinha ali da água, sabe quando você brinca de soprar bolhas ao vento? Ela é muito frágil, muito rápida, efêmera, fugaz. E de onde vem essas bolhas? Então a bolha que sai da água ali de fundas piscinas de ilusionismo. Então o nosso eu lírico mergulha na tristeza, na ilusão. Marcelo, poxa, a gente viu lá o poema do Drummond, esperança nenhuma nas coisas. Opa! E aqui, é o mesmo que nós vamos pensar? Aqui tem um ponto diferente. Por que aqui tem um ponto diferente? Nós devemos prestar atenção em Ih, caramba, sumiram todas as minhas anotações. Mas tudo bem, você volta e se você não anotou, você pega. Agora eu quero chamar a atenção para o mas. Então, peraí. Apesar de todo o desencanto,
o que a conjunção mas, que é uma conjunção adversativa, nos dá? A contraposição ao que foi dito antes. Então, beleza, tudo isso é ilusão, mas a vida, então, olha aqui, do mas nós vamos puxar o que? Que apesar de todo o desencanto com a vida, existe esperança. Diferente do poema do Drummond. E essa esperança está na vida reinventada. Reinventada. Então existe a vida que você vive, a vida que você inventa, a vida que você reinventa e a vida que é a vida aqui dentro do poema, né? Então por isso que ela repete 4 vezes. Mas a vida, então a vida que você vive, essa não basta. Aí você inventa uma vida, né? Você vai projetar uma vida ali no mundo das ideias. Esquece. Aí existe a vida, que é a vida que você, então, prepara dentro do texto poético. Caramba, Marcelo, então esse poema, igual ao poema do Cruz de Souza, ele é um poema metalinguístico? Opa! Então esse poema, presta muita atenção, isso vai cair na prova. Esse poema, ele apresenta as muitas possibilidades que a vida te dá. E as múltiplas possibilidades que a vida te dá só são possíveis na reinvenção dela. Essa reinvenção é feita pela poesia. Então, poderia ser pela pintura, poderia ser pela escultura, a arte. Qual que é o papel da arte? Lá no poema do Cruz de Souza, ele diz que a arte transforma toda a dor em belíssimas estrelas, em coisas muito belas. É a mesma coisa que a Cecília Meirelles está falando, né? Quando ela segue no poema, olha a passagem do tempo, né? Vem a lua, vem... Olha o mistério da noite aí, né? Retira as algemas dos meus braços. Então, aqui existe um princípio de libertação. Diferentemente do poema do Cruz de Souza, diferentemente do poema do Cruz de Souza, que não tinha, né? Essa libertação. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Caramba, quem será essa figura que está em maiúsculo aí, né? É algo que ela deseja, a figura de algo que ela deseja, é a figura, né, de uma pessoa amada. Então eu me liberto dessa vida que eu vivo, que é muito ruim, muito triste, e projeto-me por espaços cheios da tua figura. Interessante, né? O que ela está tentando aqui? Sair desse estado doloroso em que ela está. Agora, essa passagem do tempo, do Sol e da Lua, e essa libertação, a Lua retira as algemas dos meus braços, que interessante, porque a gente tem a dinâmica da alegoria do mito, né, da caverna. Eu botei mito, alegoria cabe melhor. Da alegoria da caverna. Então, essa coisa de você se libertar disso, né? Do que na verdade são apenas projeções, e tentar viver a vida de verdade, né? A vida real. Lá no Platão, no final das contas, a gente não vai dar conta, vai preferir viver na ilusão. E aqui, ó a palavra ilusão na segunda estrofe. E aqui, de certa maneira, a gente continua, né? Continua nessa dor. Essa tentativa de sair desse estado de dor, ela não se realiza, porque olha o que ela fala aqui, tudo mentira. Mentira da lua na noite escura. Então, de novo, o nosso eu lírico se desaponta.
de novo, ele é abraçado por uma realidade que o inquieta e não corresponde aos seus anseios. Por isso que lá no poema do Alfonso de Guimarães, a Ismália se joga, né, no mar. E aí, a estrofe seguinte, ela é muito mais próxima da realidade dolorosa, que ela está o tempo todo nos mostrando nessas ilusões de uma natureza que não corresponde ao que ela quer, seja do sol, seja da lua. Olha, eu não te encontro, eu não te alcanço. Então esse desejo da pessoa amada, Marcelo, mas essa figura, será que é uma pessoa amada? O que a gente falou lá no começo? Que simbolismo é um mistério, não é uma sugestão. Eu gosto de pensar que é uma figura amada, né? Marcelo, mas se o NB me perguntar se é uma figura amada, provavelmente esse tipo de pergunta vem em forma de inferência. Infere-se do verso tal que o vocábulo figura. Aí, inferência, como é uma dedução, não é um raciocínio lógico, tudo bem. Então, ela, mesmo saindo dessa caverna, na passagem do tempo que virá o sol do outro dia, tudo mentira. Então, simbolismo é dor, né? Simbolismo é sofrimento, você não vai conseguir se realizar, né? Só solidão aqui. É terrível, né? Aqui, ó. Essa estrofe é do sentimento de ilusão. Você está anotando aí, queridão? Tudo que eu estou botando aqui? Não estude só me olhando, só me ouvindo. Esteja com sua folhinha aí, anotando tudo, pegando, voltando. Peraí, o Marcelo falou um negócio aqui. Bom, deixa eu pausar, deixa eu voltar, né? Então, a solidão é um infortúnio, né? Viver sozinho é muito ruim. Lembra do Gregório de Matos, do primeiro ano? Envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida. O que ele fala? Carregado de mim ando no mundo, e o grande peso embarga minhas passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. Carregado de mim, lembram? Sozinho. Ando no mundo. Andar é a metáfora de viver. Então eu vivo sozinho, né? Viver sozinho é fácil ou é difícil? Difícil. Por isso que ele fala, e o grande peso da solidão, embarga minhas passadas. Embargar é dificultar, impedir as passadas. Então impede, se andar e viver, impede cada uma das minhas ações na vida. Então a solidão é um infortúnio aqui, e ela reforça essa solidão repetindo duas vezes a palavra só, né? Seguida de um travessão. Então até a solidão aqui dentro do poema está isolada, né? E só na treva fico. Olha a treva aqui como elemento negativo, a treva da caverna, a treva da desilusão, a treva do sofrimento, né? Recebida e dada, né? Então, do que eu recebo de dor e sofrimento, do que eu tento dar de uma reinvenção dessa vida, né? Então esse vai e vem, né, da passagem do tempo, das lembranças, das memórias, coisas boas e coisas ruins, das mentiras, das ilusões, né? E isso vai nos levar, né, ao que... Opa, tá aqui já. Porque a vida... Aí, essa última. Vejam que essa estrofe é praticamente idêntica a essa. A única diferença é que lá está escrito porque e aqui está escrito mas, e é um reforço do início, que por sua vez é um reforço do título, a reinvenção, né? Então aqui, ó, típica perguntinha de gramática. Esse porque é uma conjunção subordinada causal ou explicativa? Caramba, Marcelo, geralmente eu fico na dúvida.
Eu sei e a UNB sabe também. E o queridão lá que elabora os itens do Sebrasp, ele quer te pegar nessa dúvida aí, né? Então, quando eu falo de causal, causa-consequência. Beleza? Então, vamos pensar aqui, né? Não choveu porque está molhado. Vamos pensar numa frase assim, né? Não choveu porque nada está molhado. Porque não está molhado fica ruim, né? Não choveu, já que nada está molhado, né? Então não choveu porque nada está molhado. Justamente porque nada está molhado, eu sei que não choveu, né? Então eu tenho aí, uma lógica de explicação, de justificativa. Agora, olha a diferença se eu pensar, por exemplo, em causa e consequência, né? Sei lá, escolhemos esse lanche porque é mais barato. Pronto, escolhemos esse lanche porque é mais barato. Ser barato, causa. Qual é a consequência disso? Escolher o lanche. Então aqui a gente está numa conjunção que é explicativa. Então tudo que vem aqui está explicando o que veio antes no poema. A reinvenção, ela é exatamente a vida que se vive dentro da arte. Então a vida convertida e transformada em obra de arte. Caramba, Marcelo, mas o poema, ele é um poema complicado, né? Vale a pena ver essa aula de novo, né? Analisar de novo aí todas as coisas que eu estou falando. Então, e até entrar nessa dor e nesse sofrimento dela, tá? Então, o simbolismo é dor, o simbolismo é sofrimento, mas qual que é a primeira coisa que ela traz que vai para além do simbolismo, ao pós-simbolismo lá do começo? Aqui ela traz uma esperança, que a estética simbolista não costuma trazer. Esperança, se você entender a reinvenção. Então aqui sou eu, por exemplo, com minha camisa do Iron Maiden, heavy metal. Né? Eu trabalho muito, as insatisfações da vida, né? Os sapos que tem que engolir, as chateações, as coisas que não acontecem do jeito que eu quero, as frustrações com as quais eu tenho que lidar. Aí eu vou lá, entro no meu carro, chego em casa, caramba, acabou. Ou seja, a vida que eu vivo mergulhando na arte, na música, ou na literatura, como é o caso, eu escolhi a literatura para ser o meu ganha-pão, né? O trabalho que eu exerço dignamente diante do que eu gosto, escolhi o que eu gosto de fazer. Pronto, é uma reinvenção da vida. Então não é a vida que eu vivo, não é a vida que eu sonho, não é a vida que ilusoriamente se apresenta de uma... Não. A vida acaba sendo vivida aqui dentro, nesse momento. Então essa esperança que ela traz, trouxe aqui uma tentativa de analogia, é justamente um ponto que a diferencia dos simbolistas, que não vão ver esperança em nada, né? Uma outra coisa para a gente terminar essa nossa aula aí, beirando os 40 minutos, olha aqui. Tradicionalmente, na poesia, o eu lírico é masculino, em termos de tradição literária, né? Independente de ser uma mulher, é igual ao narrador, né? O narrador é uma figura dentro da teoria literária. O eu lírico também, só que eu fico no tempo equilibrada, fico recebida, fico dada. Então ela cola o eu lírico na figura da autora.
Marcelo, mas a gente viu isso lá na primeira geração, com o Oswald de Andrade, com o Mário de Andrade. Assim como eu falei no poema do Drummond, se você está vendo esse primeiro, quando você me vir falando lá no Drummond, você conecta. Se você viu do Drummond primeiro, a segunda geração não é oposta, né? A primeira, ela não é um choque com a primeira geração. Então ela traz elementos da primeira geração. Ela vai além, né? Ela amplia a primeira geração. Tá bom? Muito obrigado, meus queridos, minhas queridas. Um beijo e até o próximo episódio. Depois eu preciso saber se vocês estão gostando dessa aula, se elas estão sendo úteis, não é? Se a gente segue firme aí para cumprir com todas as obras da lista do Paz, tá bom? Bons estudos.